Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Vinícius, eu sou estudante do Instituto Federal Sul de Minas, de Poços de Caldas, e eu vou auxiliá-los na disciplina de Geografia na aula de hoje. No PET de vocês, no plano de estudo tutorado, é a segunda semana de Geografia, na página 54. O tema é as relações entre países e as principais organizações internacionais. Caso você tenha aí o PET em mãos, o texto que está ali é o mesmo texto que vai estar aqui no slide. Eu retirei diretamente e coloquei aqui. Coloquei algumas imagens para ficar mais ilustrativo. Então, se você quiser deixar o vídeo rolando e acompanhando no seu pet, tanto faz, ok? Você pode também apenas ficar olhando aqui para o vídeo, porque tudo que está no seu pet está aqui. Então, vamos lá? Antes de tudo, vamos dar uma recapitulada. Após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali entre 1939 e 1945, então ali após o final da Segunda Guerra, a gente vai ter os países vencedores se unindo e criando algumas organizações multilaterais, e esses multilaterais, já já vou explicar o que é. Eles vão criar essas organizações e elas vão se basear em alguns valores como a manutenção da paz, a proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Por quê? Quando a gente teve o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aquele atentado com as bombas atômicas a Hiroshima e Nagasaki. Foi uma arma que foi mostrada ali na hora, era uma arma desconhecida, ninguém sabia direito os seus efeitos e o grau de devastação foi gigantesco. Foi uma devastação que assustou os governos. Então, eles pegaram, se uniram e criaram essas organizações que visam impedir um novo conflito armado que seja uma escala global. Ou seja, em outras palavras, né, impedir ali uma nova guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Então, a gente vai ter essas organizações surgindo e elas visam justamente isso, prezar pela paz, proteger o meio ambiente e respeitar os direitos humanos. Elas são organizações multilaterais, certo? O que isso quer dizer? Elas vão englobar 3 ou mais estados. Estados aqui está com letra maiúscula, então a gente pode entender que são países, ok? E esses estados, esses países que estão dentro dessas organizações, eles estão sujeitos, obrigatoriamente, a todas as regras que foram criadas no momento do surgimento dessa organização. E a principal organização que a gente vai comentar hoje na aula é a ONU, Organização das Nações Unidas. Ela foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, e o seu objetivo, então, é manter a paz e a segurança internacionais. Ela é o principal órgão, então, a principal organização responsável por impedir um novo conflito armado no âmbito mundial, além de tentar amenizar outros conflitos menores em escalas mais locais, que estão ali dentro, que acontece dentro de determinados países, determinados continentes, etc. Além dos órgãos principais da ONU, a ONU ela é formada por programas, por fundos e agências especializadas. Ou seja, ela tem os seus próprios projetos, seus próprios programas. Cada um deles vai se voltar para algum objetivo em específico, para alguma função em específico. E todos esses programas, esses fundos, essas agências, elas possuem escritórios próprios que estão espalhados por todo o mundo, obviamente naqueles países que são países membros, que são países que se alinharam a esses programas. E a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a conhecida Unesco, ela é uma dessas organizações que possuem aí escritórios em diversos lugares e o seu objetivo é preservar o patrimônio histórico e cultural dos países, ou seja, preservar aí a tradição e os costumes e também monumentos, construções, lugares que têm uma simbologia muito importante para o povo daquele lugar. Assim, eu vou comentar um pouquinho com vocês então sobre alguns dos principais programas e agências e órgãos que estão ali dentro da ONU. A ONU é uma organização, é a organização principal, é a maior organização
maior ali na rede, e ela possui então diversas ramificações. Cada ramificação tem ali a sua própria função. Elas são programas, agências, órgãos, organizações ali à parte. Bom, a primeira é a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Aqui do lado a gente tem o logo dela, que é esse aqui. Ela foi criada em 1945, ela possui 194 países membros, mas ela atua ali em 130, certo? Ou seja, ela possui ali escritórios em mais de 130 países. E qual a sua função principal? Ela vai atuar principalmente no combate à fome e à pobreza, e também no desenvolvimento agrícola, na garantia da segurança alimentar das pessoas, certo? No mínimo ali da maioria das pessoas que estão envolvidas ali naquele lugar em que ela está atuando, e também no aproveitamento sustentável dos recursos naturais do planeta, ou seja, de forma que o ser humano tenha uma interação ali com a natureza e essa ação ela tenha o menor prejuízo possível, ela tenha o menor grau de destruição, o menor grau possível, ok? Então, é um desenvolvimento sustentável que visa aí proteger, minimizar os efeitos da ação humana no espaço, da ação humana na natureza. Mas o principal objetivo da FAO é justamente o combate à fome. A segunda organização que eu gostaria de comentar é a OMS, Organização Mundial da Saúde, e ela atua nas principais questões que estão relacionadas à saúde da população mundial. Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito mais da OMS, justamente porque atualmente, no ano 2020 e 2021, a gente vive numa pandemia. E essa classificação de pandemia e também essa busca por vacina é tudo relacionado, é tudo uma questão de responsabilidade da própria OMS. Então, ela está relacionada à identificação de novas doenças, de surtos, epidemias, pandemias, tudo que tem aí alguma relação com a saúde da população. E não passou? Opa, passou. Um outro órgão, um outro programa que eu gostaria de comentar é a PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele promove a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de seus recursos. Ou seja, novamente aquilo de desenvolvimento sustentável, tentar minimizar o máximo possível o impacto que o ser humano possui na natureza, visando aí um melhor ambiente, uma melhor natureza para gerações futuras. A logo está aqui do lado. O próximo é a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O logo está aqui do lado. Promove a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, todos aqueles direitos que vão cobrir os adolescentes até os seus 18 anos são de responsabilidade da Unicef. Bom, para citar mais alguns exemplos de organizações, de programas, também de comissões que atuam aqui no continente. Aqui na América, algumas organizações elas se destacam então por implementar alguns projetos e programas intergovernamentais, ou seja, que eles vão ultrapassar fronteiras. Eles não se restringem a apenas um país. E eles são capazes de difundir aspectos e elementos culturais entre os países do continente. Ou seja, justamente aquilo, um intercâmbio de informações entre os países que estão dentro desses projetos. Entre algumas dessas organizações, temos aqui o exemplo da Organização dos Estados Americanos, aqui, a Organização dos Estados Ibero-Americanos e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL. Quais são as funções dessas organizações, desses programas? É justamente propagar os idiomas, facilitar o intercâmbio de pessoas, difundir os livros que são produzidos e também as produções acadêmicas, cinematográficas, televisivas como novelas, festas populares, típicas, enfim, todos os outros aspectos que estejam relacionados a essa questão das culturas. Mostrar aí para os demais países do continente, aqui no caso o continente americano,
a variedade cultural que há entre os povos. Essas organizações elas vão atuar numa cooperação multilateral ou bilateral, ou seja, de dois ou mais países, e elas vão cooperar aí nos campos da educação, da ciência e da tecnologia, de modo que contribua para o desenvolvimento econômico e social dos países americanos, desses países que estejam, então, conectados a essas organizações. Assim, para finalizar, antes das atividades do PET da semana 2 de vocês, é recomendado um site, um link, onde vocês podem obter mais informações sobre a ONU e a sua atuação aqui no Brasil. O link é esse aqui que eu estou mostrando. Quando vocês clicam nele, vocês são direcionados para esse site, ao site brasileiro da Organização das Nações Unidas. Ou seja, é o site oficial que possui as informações, tudo sobre a ação da ONU, a ação da Organização das Nações Unidas aqui no país. Eu vou mostrar ele rapidinho para vocês, caso vocês não tenham como acessar. Quando vocês entram naquele link, vocês são direcionados para esse site. Eu vou passar aqui por cima de algumas das informações que eu acho mais importantes, certo? Quando você coloca o mouse aqui em cima de sobre, você vai ter esses outros sites que você pode acessar. Eu vou passar rapidinho por cima desses 3 primeiros. Quando você clica aqui sobre a ONU, você vai ser redirecionado para essa página aqui. Só que como ela está em inglês, você pode vir aqui, clicar aqui nesse ícone e traduzir para português. Só esperar um minutinho que já traduz para o português automaticamente. Bom, paz, dignidade, igualdade e um planeta saudável. Esse site é o site das Nações Unidas, de fato, e aqui vocês podem encontrar diversas informações sobre a mesma. Então, vocês podem encontrar uma visão mais geral, os Estados-membros que estão aí associados à ONU, os órgãos principais, as suas agências especializadas, a sua história, desde sua criação até outros pontos importantes de sua jornada. Bom, o de mais importante nesse site, eu recomendo aí que quem puder dê uma lida, se tiver interesse também. Entre aqui em visão geral, órgãos principais e história, é o mais interessante. Voltando para o site inicial, a gente volta aqui em cima de sobre e vem aqui em As Nações Unidas no Brasil. Quando você clica aqui, você vai ser redirecionado para essa página. Aqui você vai ter, então, algumas informações mais principais sobre a atuação das Nações Unidas aqui no Brasil. Quando que ela foi trazida aqui para o país, que foi em 1947. Então, são algumas informações sobre datas, sobre... Aqui tem uma foto da Casa da ONU. Enfim, são informações gerais sobre a atuação da ONU, das Nações Unidas, aqui no país. Então, tem textos, eles te redirecionam para diversos links, diversos documentos, que é interessante dar uma olhada para quem tiver interesse, quem tiver curiosidade sobre. Aqui eles têm alguns artigos que são interessantes, que são importantes também, direitos humanos das mulheres, trabalho escravo, diversos outros temas, são temas bem variados mesmo. E aqui no final tem o objetivo de desenvolvimento sustentável no Brasil, que eu vou comentar quando eu for falar com vocês sobre as atividades. Retornando para esse site, eu vou mostrar para vocês rapidinho então o último link. Esse terceiro link, não é o último, mas é o último que eu acho que é mais importante. Que tem mais informações para agregar o conhecimento do que vem sendo dito. Entidades das Nações Unidas no Brasil. Vou clicar aqui e vou ser redirecionado para essa página. Aqui você vai... Desculpa. Bom, voltando, né? Aqui você vai ser redirecionado para uma página que vai mostrar todas as instituições, todas as entidades, agências e organizações que estão atuando no Brasil atualmente. Eles sempre estão aqui colocando informações. Então, por exemplo, FAO é a primeira que aparece. E foi a que eu falei para vocês rapidinho. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Aquela cujo principal objetivo é combater a fome e a pobreza.
Então, se vocês forem abaixando aqui, vocês vão encontrar outras entidades que estão também atuando no Brasil atualmente. E são várias. Aqui é a CEPAL, que eu comentei rapidinho, ONU Mulheres, ONU Habitat, enfim, são diversas. Diversas. E é isso, caso vocês tenham curiosidade sobre conhecer um pouco mais sobre a agência, sobre o programa, a organização que esteja aqui, só você clicar aqui e ir para o website que você consegue ver aí o que ela tem atuado mais especificamente, as notícias mais recentes, etc. Então agora eu vou comentar com vocês sobre as atividades da semana, as atividades que estão no PET. Eu abri o PET aqui, lá na página 55 dá início então às atividades. Número 1. Sobre a Organização das Nações Unidas, ONU, responda. Bom, a Organização das Nações Unidas é o principal assunto, basicamente, dessa aula. Letra A. Em que contexto a ONU foi criada? Por quê? Por que ela foi criada? O que estava acontecendo atualmente, naquela época, né, obviamente, que ocasionou na criação da ONU? Então, vocês vão voltar lá no início do PET da semana, vão vir aqui e vão reler esse texto, esse textinho. Ele é curto, não tem tanta dificuldade. E foi também sobre o que eu comentei na aula, no início da aula. Então, vocês vão ler aqui e vão ver qual que era o contexto da época que levou à criação da ONU. Então, letra B. Qual o principal objetivo da criação da ONU? Vocês vão voltar naquele mesmo textinho, lá no início do PET, vão ler e vão dizer por que a ONU foi criada, certo? Qual que é o principal objetivo dela? O que ela visa? Quais são as suas principais funções? Então escrevam aqui com suas próprias palavras. É bem simplesinho, não tem grande dificuldade. Só ler lá o texto com calma, com atenção, reler, caso precise, que dá para desenvolver a atividade. Sobre a questão número 2, então, a próxima, leia o texto e responda. Vou ler aqui com vocês. A ONU ajuda 16 mil pequenos produtores na África a fornecer alimentos para as escolas. O Programa de Aquisição de Alimentos para a África, PAA África, já beneficiou cerca de 16 mil pequenos agricultores e mais de 37,1 mil alunos na Etiópia, Malawi, Moçambique, Níger e Senegal, desde a sua criação em 2012. A iniciativa, que combina as demandas de iniciativas de alimentação escolar à oferta da agricultura familiar, é tema de um novo estudo do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, IPC-IG. A iniciativa é fruto de uma parceria entre os governos do Brasil e Reino Unido com o Programa Mundial de Alimentos, PMA, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. FAO, que eu cheguei a comentar com vocês no início da aula. A maioria dos países participantes introduziu alimentos ricos em proteínas nos cardápios escolares, como legumes, frutas e verduras frescas. Embora alguns tenham as compras institucionais restritas a algumas commodities, como o Senegal, onde o PAA adquire apenas arroz da agricultura local. Então, leiam esse textinho, releiam ele com calma, com atenção, para poder responder as próximas perguntas. Então, sobre a questão A, letra A. Qual a importância do projeto PAA África? Por que ele foi criado? Qual que é o objetivo dele? O que ele visa? O que motivou a sua criação? Certo? Então é sobre isso. Você vai escrever a principal importância do projeto PAA África. Por que ele foi criado? Letra B. Quais organizações mundiais estão envolvidas nesse projeto? Quais são as instituições, os governos, os programas que estão ligados a esse projeto e que o colocam em prática? Então, voltem no textinho, releiam ele com calma, leiam, releiam, para poder desenvolver aqui suas respostas. Por último, a questão 3. A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos ambiciosos e interconectados, que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Ou seja, são desafios que devem ser passados,
devem ser superados, e eles são desafios comuns não somente no Brasil, mas no mundo como um todo. Essa atividade ela vai usar o desafio número 11 como exemplo, mas logo depois eu vou comentar rapidinho, só falar quais são os outros 10 objetivos, quais são os outros objetivos. O objetivo número 11 busca alcançar cidades e comunidades mais sustentáveis. Cite uma estratégia que possa contribuir para alcançarmos esse objetivo. Então, buscar cidades e comunidades mais sustentáveis, ou seja, onde a ação do homem sobre o meio ambiente seja a menor possível, tenha as menores consequências que sejam possíveis. Então, traz isso aqui para a tua realidade. Então, o que você faria para tentar tornar a sua cidade, o bairro em que você mora, um lugar mais agradável, um lugar mais sustentável? Que estratégia você utilizaria? O que você pensar, conseguir pensar, escreva aqui, certo? Então agora eu vou comentar com vocês, mostrar para vocês quais são os outros 16 objetivos. E você não precisa falar sobre eles aqui na resposta. A questão 3 pede somente sobre o objetivo número 11. Esses outros objetivos são esses aqui. Opa, entrou na tela. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, o trabalho decente econômico e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, objetivo número 11, que foi pedido na atividade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, a ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. São todos esses objetivos que eles são comuns no Brasil e no mundo e que devem ser então superados. Assim, chegou ao fim a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham aí dado para entender um pouco sobre a atuação da ONU, a sua importância e também das outras principais organizações internacionais que eu comentei. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar aí que eu responda. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. E tchau, tchau. Obrigado.